A Inconfidência Mineira foi um movimento que aconteceu na cidade de Vila Rica, hoje atual Ouro Preto, em 1789. Vila Rica, na época, era a capital da capitania de Minas Gerais. E esse movimento foi influenciado por dois movimentos importantes na história mundial. Primeiro, o surgimento da filosofia iluminista. Segundo, a independência dos Estados Unidos, que é baseado também nessas ideias. Quando os Estados Unidos conseguem se libertar da grande potência Inglaterra, muitas elites da América começaram a pensar assim: puxa, se os Estados Unidos conseguiu se libertar da grande Inglaterra, por que que eu não vou conseguir me libertar, por exemplo, da Espanha ou de Portugal, que eram países mais fracos do que a Inglaterra? E essas ideias acabavam vindo da Europa, principalmente aqui no Brasil, através de filhos de donos de minas. Essas pessoas que eram muito bem de vida iam estudar principalmente em Paris, acabavam tendo contato com as ideias iluministas e voltavam tendo esse tipo de pensamento que é o encontro aí de uma busca pela independência, pela república. Então, a Inconfidência Mineira é o primeiro movimento a falar abertamente em separar Minas Gerais do resto de Portugal. Tá? Diferente do que muita gente acredita, Tiradentes não foi a liderança desse movimento. Esse movimento foi liderado por dois intelectuais, dois literatos, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Os dois são famosos na literatura brasileira por serem escritores árcades. E esses dois caras da elite, né, pessoas muito ricas e muito bem influenciadas ali naquela elite mineira, achavam que se eles fossem buscar o apoio do povo para essa revolta, talvez eles não conseguissem, porque talvez eles não tivessem identificação com o povo. É nesse contexto que entra o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier, um cara que vinha de uma classe mais média, ele era filho de dono de mina e o pai dele foi à falência, né? Era um cara que tinha estudado, ele sabia então o que era Inconfidência, o que era iluminismo, o que era independência dos Estados Unidos, apesar de ter estudado aqui no Brasil. E ele então vai fazer esse papel de tentar convencer a população mais pobre a participar de uma revolta contra a dominação portuguesa. No final das contas, há uma traição, né? O Joaquim Silvério dos Reis, que era uma pessoa que devia muito dinheiro para a coroa portuguesa, vai trocar suas dívidas pela delação premiada e ele vai delatar então 88 companheiros. Desses 88, são eles vão demorar aí quase 3 anos para serem julgados. Nesse intervalo, o próprio exército português vai matar o Cláudio Manuel da Costa na cadeia e vai acusá-lo de ele ter cometido suicídio. Hoje a gente sabe que não houve um suicídio, sabe-se que ele foi torturado até a morte. E aí, depois desses 3 anos de julgamento, desses 88, 33 são condenados à morte. Foi aí que apareceu o heroísmo do nosso querido Tiradentes. Tiradentes pode não ter sido o grande líder da revolta, mas é inegável o heroísmo dele. O que provavelmente deve ter passado na cabeça do Tiradentes? Ele percebeu que o nome dele era o mais citado do processo, né? Na devassa que houve sobre a Inconfidência, o nome dele era o mais citado, porque ele foi a pessoa que foi fazer toda a cabeça da população. Então, nos interrogatórios era mais ou menos assim. O que você sabe sobre a revolta? Ah, o que eu sei foi o Tiradentes que me contou. Ah, eu entreguei dinheiro para o Tiradentes para ele comprar armas. Ah, o Tiradentes que me ensinou a atirar. Então ele sabia que ele era um que não tinha como escapar. Ele então resolveu chamar a responsabilidade para salvar a vida dos seus companheiros. Ele então assume a culpa. No processo, ele se descreve como líder da revolta, e é por isso
a fama dele, por isso que muita gente acha que ele realmente era o líder, mas isso foi só mesmo para delação, né, para mudança aí do processo. E aí a pena muda. 32 são exilados do Brasil e o Tiradentes é o único que vai ser enforcado e em seguida esquartejado. As partes do corpo do Tiradentes foram penduradas na Estrada Real, que é a estrada que liga o Rio de Janeiro à Vila Rica, e a cabeça dele ficou exposta por uma noite na praça principal da cidade, né, que era a Praça da Prefeitura, hoje chamada Praça Tiradentes. Inclusive no lugar tem até uma estátua do Tiradentes hoje. Essa cabeça só ficou uma noite porque os inconfidentes que não foram presos, que não foram descobertos, eles roubaram a cabeça e essa cabeça foi enterrada e a gente não sabe até hoje onde ela foi enterrada. Bom, por que o feriado, né? O feriado ele é mais recente, ele está ligado aí à, à proclamação da República. Quando criou-se a República, os líderes republicanos queriam exemplos para dar para a população. E eles então, na busca desses exemplos dentro da história, lembraram do alferes que tinha buscado uma república 100 anos antes da república de verdade ter sido proclamada. Eles então resolveram homenagear esse alferes e a história de que ele era o líder por causa do processo ganhou força nesse momento. Então ele acabou sendo homenageado. Inclusive essa homenagem ela é feita de uma maneira até um pouco religiosa. Esse é um retrato do Tiradentes na época que ele estava sendo julgado. E esse aqui é um retrato dele antes da Inconfidência, ainda no Exército. Podem ver que ele está com a farda do Exército. Vocês podem ver que parecem duas pessoas bem distintas, né? É porque a ideia não era só mostrá-lo como um líder republicano, era aproximar a imagem de Tiradentes de Cristo, de um Salvador. Então, os líderes republicanos foram responsáveis por essas duas imagens, né? De liderança da Inconfidência e de um Cristo que tentava salvar o Brasil da monarquia e tentava implantar uma república. E esse quadro aqui provavelmente seja o quadro mais famoso que nós temos sobre o Tiradentes, que é o famoso quadro do Pedro Américo. Pedro Américo, para quem não lembra, é aquele pintor que fez também o Independência ou Morte do Dom Pedro, né? Quadros que foram pintados bem depois dos seus acontecimentos. Se vocês olharem no cantinho aqui de baixo da tábua, você tem a data, né? 1893, ou seja, são 101 anos depois da morte dele. O Pedro Américo é mais um que tenta transformar Tiradentes nesse Cristo Salvador republicano, né? Tanto que o rosto dele é muito parecido com Cristo, tanto que você tem um crucifixo ao lado, né, para até fazer uma comparação, e você tem aí a ênfase no sofrimento, né? Como nós sabemos, tem, né, todo o sofrimento do Calvário que Cristo passou na subida da crucificação. Então é realmente uma tentativa de comparação dessas duas figuras, tá? Mostrando que os dois tentaram salvar a humanidade, né? E o outro salvar o Brasil de uma monarquia que era, entre aspas, tirânica, que atrasava o Brasil. Pelo menos essa era a imagem que a República queria passar. Certo? Um ótimo feriado para vocês. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho da história do alferes aí que virou herói.